Queridos irmãos e irmãs, bom dia! Que a graça do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje celebramos o 16º domingo do tempo comum. E o evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 13, versículo 24 ao 43. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos que fazem os outros pecar, e todos que fazem outros pecar, e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos diante da palavra de hoje, dessa liturgia linda, onde Jesus nos apresenta as 3 parábolas do reino. A parábola do joio e do trigo, a parábola da semente, da mostarda e a parábola do fermento. E ele mostra para nós a sua paciência para conosco, pois a parábola aí, ele apresenta a cada um de nós. O joio e o trigo é nós, é a humanidade de hoje. E aí, essa humanidade que às vezes merece todo julgamento ruim, todo julgamento, Jesus fala conosco: não julgueis. No tempo certo da colheita, os ceifeiros irão separar o que é trigo e o que é joio. Não se preocupem em julgar. Então, queridos irmãos e irmãs, nós diante dessa parábola de hoje, do trigo e do joio, que nós possamos pensar, que nós não somos dignos de julgamento. Nós não possamos querer, julgar quem é joio, quem é trigo. É o próprio Deus que fará esse julgamento no tempo certo da colheita. E aí depois
nós veremos a outra parábola, que é a parábola do fermento, né? Onde nós seremos pertencentes ao reino se nós formos fermento que faz a massa crescer, que faz a palavra de Deus crescer no meio do povo. Também somos comparados como a semente de mostarda, aquela pequenininha semente, mas que quando cresce e é bem tratada, ela cresce e ficará maior do que muitas plantas. Então também nós somos reconhecidos como esse grãozinho de mostarda. Somos pequeninos, mas diante da presença do Pai poderemos nos tornar grandes. E aí Jesus mais à frente nos fala, né, que nós somos pertencentes desse reino e que Ele é o nosso Pai. É aquele que nos envia, é aquele que nos santifica no dia a dia. Então, queridos irmãos, diante dessa liturgia, dessa parábola que dispensa muitas palavras, né, que a própria parábola ela se explica por si só, que nós possamos hoje, nesse domingo, dia do Senhor, possamos também nos sentir pertencentes ao reino de Deus. Queridos irmãos, que nós no profundo do nosso coração possamos nos reconhecer como filhos amados de Deus e que Ele, na sua divina misericórdia, possa nos santificar, possa nos consagrar neste dia a teu imaculado coração e que nós possamos ser, sim, sinal do reino de Deus nessa terra. Então façamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou, para que juntos possamos estar no reino do Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Estamos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.